beleza? Vamos lá, que diz aqui, aqui ó, a vida na América, o rural, como que é, o que que era o rural e o que que era o urbano na época da colônia, tá? Será que haviam grandes cidades na época do período colonial? Como que era? Então está dizendo aqui, a vida na América Portuguesa era predominantemente rural, ou seja, grande parte da vida das pessoas era no campo, tá? Eram nas fazendas. Contudo, se todos os lavradores, nem todos os lavradores e senhores de engenho moravam em suas propriedades. Por exemplo, os que tinham fazendas próximas a Olinda e a Salvador, capital da colônia, muitas vezes residiam nessas cidades. Os senhores que tinham mais de uma propriedade geralmente contratavam pessoas para administrá-las. As visitas do proprietário às suas terras ocorriam especialmente no período da corte da cana, iniciado em agosto, que era a época mais importante e movimentada do ano. Tá? Então as pessoas tinham uma vida, tinham fazendas no campo, né? E nas primeiras cidades eles preferiram habitar nesses lugares, porque era mais fácil também fazer o comércio. Tá? Trabalhadores livres. Em todas as etapas da produção do açúcar havia presença maciça de escravizados. Mas também havia o trabalho de homens livres, que realizavam tarefas especializadas. Pessoal, é muito importante a gente entender quais eram as divisões aqui, quais eram as funções diferentes, né, que havia, que os trabalhadores livres eles realizavam, beleza? Feitores, o feitor do eito escolhia as terras para o plantio e o tipo de cana utilizado na lavoura e determinava os momentos adequados para o cultivo e a colheita. Pessoal, essa habilidade aqui era muito importante, tá? Por quê? Porque o trabalho da cana-de-açúcar é um trabalho de longo prazo, né? Tinha que ter um açúcar de qualidade, então eles tinham que escolher, saber onde plantar, né? Escolher o melhor solo, qual tipo de solo ele é mais vantajoso para o desenvolvimento da lavoura, né? Será que esse solo está próximo das fontes de água, né? Para ver a irrigação do solo, certo? Então, os feitores, eles tinham esse conhecimento. Eles conheciam as terras, né? Conheciam vários tipos de cana. Qual tipo de cana é próprio para tal terreno, certo? Eles já sabiam quando seria o cultivo e a colheita, tá? Então era fundamental que essa pessoa ela estivesse presente desde o início do processo da produção do açúcar, beleza? O feitor da moenda recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima deles estava o feitor-mor, que controlava o trabalho dos escravizados e assegurava o bom estado dos equipamentos. Tá certo? O mestre do açúcar garantia a qualidade do produto final. Ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado à purga, né? Então, o que acontecia? Essa cana era prensada, era moída, tirava a cana, o caldo, né? Tá? E esse caldo era fervido, tá? Tinha que passar um bom tempo fervendo. Ele sabia qual que era o ponto ideal para ser retirado, tá? Não podia passar, tudo bem? Então eles aprenderam isso com a experiência, né? Foram experimentando, né? Conhecendo os detalhes para que o açúcar pudesse ser feito da melhor forma possível, beleza? Outros trabalhadores, o purgador administrava o processo de clareamento do açúcar, enquanto o caixeiro retirava parte dos impostos que cabia à coroa. Pessoal, não sei se vocês já viram no mercado aquele açúcar mascavo, né? A cana quando ela é prensada e é fervida, ela sai aquele açúcar bruto, né? Aquele açúcar escuro, né? Marrom, né? Então é o açúcar mais puro que tem. E eu acredito que inclusive é até o mais saudável, porque não tem muitos produtos químicos, né, para fazer o branqueamento. Para fazer o branqueamento é necessário alguns produtos químicos lá, né, e que tiram a propriedade do açúcar também. Mas deixa o aspecto mais agradável para quem vai comprar, né, para o comprador, vamos dizer assim, né. O açúcar também era chamado de ouro branco, porque ele era muito valorizado, né, e as pessoas compravam mesmo. Tá? Então, nesse processo da cana, da produção do açúcar, era importante fazer com que o açúcar parecesse, né, tivesse um aspecto bem agradável para que pudesse ser comercializado e também pudesse ser um bom preço no mercado, porque haviam muitas outras engenhos, né, fazendo a produção. Beleza? Vamos lá.
Os lavradores de cana, outro item, né? outro sujeito muito importante dessa sociedade açucareira. Os produtores de cana, que não tinham condições de assumir os custos da instalação de um engenho, eram chamados de lavradores. Eles dividiam basicamente em duas categorias: os lavradores proprietários e os lavradores arrendatários. Tá? Os lavradores proprietários cultivavam a cana em suas terras e moíam em outro engenho. Tá? Pessoal, o engenho era como se fosse uma fábrica, né? Então era preciso a pessoa ter um dinheiro para poder ter um engenho. Tá? Era muito custoso. Às vezes a pessoa ele plantava a cana, mas não podia moer e tirar o açúcar. Então eles dividiam dessa forma, né? Os proprietários cultivavam a cana em suas terras e moíam em outro engenho. Os arrendatários plantavam e moíam cana nas terras de um proprietário e entregavam a ele ou a metade ou a terça parte do açúcar produzido. Tá? Ou seja, esse cara aqui já é diferente. O arrendatário plantava nas terras de um outro dono, né? Tá? De outro lavrador. E dividia o açúcar assim, por assim dizer. Os lavradores de cana tiveram muita importância na sociedade açucareira. No século XVII, havia na América Portuguesa, em média, 5 lavradores de cana para cada engenho. Olha só, era bastante produtor. Eram desde indivíduos humildes até produtores prósperos, com dezenas de escravos ligados, muitas vezes, ao comércio açucareiro e à política. Tá? Então, nós começamos a ver aqui o começo de uma organização, né, social, né, nessa comunidade açucareira. Tá certo? Aqui, nós temos aqui mais um texto desse padre, né? É o padre jesuíta italiano André João Antonio, né? Ele fala assim: ele chegou em 1681 a Salvador, na capital da Bahia, permanecendo na cidade até sua morte. Ele foi um grande orador e escritor e assumiu atividades administrativas da Companhia de Jesus na Bahia e publicou em 1711 um importante testemunho das condições sociais e econômicas da colônia no início do século XVIII. Então nós vamos ver aqui agora um trecho, né, desse padre, desse religioso, que ele ocupou funções importantes na colônia. Tá? E ele mesmo descreve com as suas palavras como era o funcionamento dessa sociedade. E essas palavras, esse relato, hoje é muito importante para que a gente conheça como era a realidade do cotidiano do Brasil colônia durante esse período. Tá? Eles falam assim: servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras, de casa ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, tá? Carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros. Aqui, ó, calafates são pessoas que trabalham com impermeabilização, né? Faz reparos, né, importantes para embarcações, né? Tem conhecimento de algumas técnicas aí para deixar tampar os furos, né, dos barcos, né? E outras habilidades. Oleiros, né? Que o pessoal que trabalha com cerâmica, né? Quem conhece a cerâmica também é um trabalho muito como que a gente pode dizer assim? Ele era fundamental durante o período colonial, porque os oleiros eles fabricavam as panelas, fabricavam outros utensílios, né? Para a produção do açúcar também, tá? Pastores e pescadores, né? Tem mais cada senhor desses necessariamente um mestre de açúcar, um banqueiro e um contrabanqueiro, um purgador, um caixeiro no engenho e outro na cidade. Feitores dos partidos e roças, um feitor mor do engenho e para o espiritual um sacerdote, seu capelão. Então olha só o poder desse cara aqui, né? Ele tinha praticamente todos os funcionários importantes para a produção e o transporte do açúcar, né? Ele tinha sob o seu controle, né? Até mesmo um religioso, né? E o religioso geralmente obedecia a ordem do Papa, né? Não a ordem só de um senhor, mas aqui no caso a gente vê que tal era o poder aqui dos senhores de engenho, tá? Mandavam em tudo, beleza? Continuando aqui. Escravidão e resistência. Deixa eu ver quanto tempo já levou o nosso vídeo. Levou 16 minutos. Então a gente encerra aqui, pessoal, essa outra parte. A gente continua no outro vídeo sobre as outras questões. Beleza?